Gente, os resultados são alarmantes, são incríveis. Eu acho que depois desse vídeo, você nunca mais vai colocar o seu sensor na sua garrafinha. Controlar a temperatura da fermentação é algo fundamental. É o parâmetro que a gente tem que permite a gente deixar a cerveja mais frutada, mais neutra. E não controlar a temperatura, para a imensa maior parte dos casos, vai levar a cervejas que são tão intensas aromaticamente que passam a ter aroma de solvente, excesso de levedura e fica, na maior parte dos casos, não fica bom. E para isso, a gente normalmente usa esses controladores, como aqui, esse aqui é um controlador baratinho, mas que dá conta. E a gente usa o sensor dele para medir a temperatura dentro da geladeira, dentro do fermentador, e ele controla ligando e desligando, deixando mais frio ou deixando mais quente. Só que eles têm um grande problema aqui dentro. Quando a gente vai medir a temperatura, no melhor dos mundos, no mundo ideal, a gente deveria medir a temperatura lá dentro do fermentador, que é a temperatura que a gente quer controlar. A gente quer que a temperatura da fermentação seja 18 graus, 20 graus, 24 graus, só que não é todo mundo que consegue fazer isso. Existem equipamentos chamados poço térmico, que é um poço de inox que você coloca dentro do balde, coloca o sensor lá dentro, e aí você sabe a temperatura dentro do fermentador. Aqui nesses fermentadores grandes a gente tem isso também, todos têm poços térmicos, a gente mede a temperatura lá dentro. Só que muitas vezes isso não é possível. E aí você vai ter que usar uma temperatura próxima para emular a temperatura que seria dentro do fermentador. E o que muita gente faz é pegar um potinho, encher o potinho de água, colocar o sensor dentro do potinho de água e controla a partir da temperatura que está aqui dentro. Só que isso é muito errado. E hoje a gente vai ver essa diferença em experimentos. O que acontece com as temperaturas se você fizer isso e como isso pode ser o motivo que está fazendo a sua cerveja ficar até ruim às vezes. Vamos entender isso melhor e vamos fazer experimentos. Esse aqui é meu desenho lindo tentando exemplificar uma geladeira, um balde fermentador e uma garrafinha. O que faz esse sistema de controle pela garrafinha ser errado é um fato bem particular que talvez as pessoas não estejam cientes, que durante a fermentação, então aqui meu balde, minha cerveja aqui dentro, durante a fermentação, quando a levedura ela consome os açúcares, ela produz calor, ela produz muito calor. E o que acontece? Ela vai esquentar durante a fermentação, e não é pouco, é muito, ela vai esquentar, o calor dela vai irradiar para fora, vai esquentar o meio, e aí o meio vai esquentar a garrafinha, para então o sensor pegar essa temperatura, ler ali dentro e falar, bom, joga frio. Quando ela jogar frio, ela vai esfriar o ambiente de fora, que vai esfriar a garrafinha, mas que não está na mesma temperatura do fermentador. O grande problema de usar o sensor dentro da garrafinha, além de estragar o sensor, eu vou sacrificar meu sensor para fazer igualzinho as pessoas fazem, colocar o sensor direto no líquido, além de estragar, você está medindo a temperatura indiretamente, você está medindo a temperatura aqui, tentando emular essa temperatura aonde está tendo geração de calor. Aqui está gerando calor. Só que, só falar não adianta. Vamos ver como que é essa diferença na prática. Se é 1 grau, se é 2 graus, se é 10 graus. Então bora fazer um experimento. Aqui está o fermentador para a cerveja dentro. A gente tem um sensor dentro do fermentador no poço térmico e um sensor ali atrás dentro da garrafinha de água. Estão mais ou menos na mesma altura e tá tudo no equilíbrio. 20 graus Celsius, vai vir ali atrás, ó. Já é de noite, então eu vou fazer o inóculo agora. Tá tudo 20 graus. Oxigenação terminando. Já está com um blow-off aqui e agora vai começar. Então a fermentação terminou, passaram-se muitos dias e na verdade eu não fiz só aquele experimento, fiz outros experimentos para compartilhar aqui com vocês. E vamos lá, o primeiro experimento. Nesse experimento a gente pegou um mosto, deixou o mosto a 20 graus Celsius, estabilizar a 20 graus Celsius, inoculou a levedura e aí a partir daí a gente ficou monitorando a temperatura no interior do fermentador e a temperatura na garrafinha. E a gente está usando o sensor da garrafinha para controlar a temperatura. A temperatura da geladeira estava sendo controlada pela temperatura da garrafinha. E vamos olhar o que aconteceu. Então está aqui o nosso resultado. O gráfico não está o mais bonito do mundo, mas dá para vocês entenderem. Podia ter 2 cores aqui, mas eu não consegui colocar. Esse gráfico de baixo aqui é a temperatura da garrafinha. Lembra, a gente setou o set point dela para 20 graus Celsius. Então,
O controlador controlou a temperatura da garrafinha para 20 graus Celsius. Ignore esse começo aqui, né? Esse começo é a hora que eu estava mexendo nas coisas, coloquei, tirei o sensor. Mas estava controlado para 20 graus Celsius. Agora, olha dentro do fermentador o que acontece. Esse gráfico aqui, daqui até aqui, tem 3 dias mais ou menos. Quando a gente coloca a levedura, e ainda mais ali estava numa temperatura mais alta, a levedura ela tem uma fase que a gente chama de fase lag, não acontece muita coisa, né? Mas ela começa a metabolizar os açúcares e ela começa a gerar calor, muito calor. E a gente está controlando pela garrafinha, olha o que acontece. A temperatura começa a subir, porque a temperatura da garrafinha tá ok. Você gela a geladeira, a garrafinha gela fácil. Ora, ela sobe, mas o fermentador não, tá subindo. Gelou. O ciclo da geladeira gelar aqui, para voltar a garrafinha para a temperatura de 19, aqui a gente está muito preciso, né? Tá perto de 20, a gente está entre 19,8 e 20, é super preciso ali, né? Mas nesse abaixar a temperatura para desligar a geladeira, só que não fez cócega nenhuma no fermentador, que gerou mais calor. Aí beleza, a garrafinha subiu a temperatura, ativa a geladeira, cai de novo, só que não fez nem cócega no fermentador, subiu a temperatura. Ligou mais uma vez, não fez nem cócega no fermentador, subiu a temperatura. Porque nessa fase, que é chamada de crescimento exponencial, está gerando muita levedura, está criando muita levedura e está produzindo muito calor. É igual a gente quando está correndo, nosso metabolismo está acelerado, a gente gera calor. E dependendo, né, num dia aí que está 20 graus, igual aqui, né, a gente pode gerar muito mais calor do que o ambiente consegue tirar da gente, e nisso a gente esquenta. A gente tem mecanismos para controlar. A gente começa a suar e tudo mais, a gente esquenta além do que está a temperatura ambiente. Isso vai correndo até um pico aqui, nesse caso aqui chegou a 26 graus. Olha, o set point estava a 20 graus, a garrafinha estava a 20 graus, mas no interior do fermentador a gente chegou a 6 graus Celsius de diferença. E quanto maior o fermentador, pior é esse efeito. O meu fermentador é de 20 litros, praticamente o menor possível. Se fosse um fermentador de 50 litros, um balde de 50 litros, isso aqui podia ter chegado a 30, 32, muito fácil, porque mais calor sendo gerado, mais capacidade térmica, mais inércia térmica a gente tem para remover ali dentro. E aí, começa a consumir todos os açúcares. Quando todos os açúcares começam a ser consumidos, começa a ser mais difícil consumir os açúcares, cai o metabolismo. Caindo o metabolismo, começa a cair a temperatura, porque essa temperatura aqui, ela passa a ser relevante, começa a sair bastante temperatura do fermentador, mais do que ele está gerando. E aí começa a cair a temperatura, e aí dando um zoom para trás aqui, com o tempo se equilibra. Se você deixar um longo tempo, né, então passou 1, 2, 3 dias, passou a fermentação principal, né, inoculou aqui, então 1, 2, 3, no quarto dia o metabolismo já está bem baixo, mas ainda tem coisa metabolizando ali dentro, às vezes leva 7 dias dando uma fermentação, até terminar. Ainda tem uma diferença de temperatura, mas a diferença aqui está muito pequena, a diferença aqui está de 1 grau. Vai diminuindo a ponto dela ficar meio grau, a ponto dela não existir mais. Então, qual que é o problema? O problema é a fase de fermentação. Enquanto a fermentação estiver acontecendo, ela gera calor, e esse calor aqui. E quanto mais intensa a fermentação, mais calor ela gera e mais efeito a gente tem de descontrole de temperatura. Lembrando que fermentadores maiores, maior massa térmica, maior capacidade térmica, maior ainda é esse efeito. Mas eu fiz outros experimentos interessantes também. Esse aqui é um experimento feito com cerveja belga. E existe uma técnica de fermentação de cerveja belga onde a gente faz isso de propósito. Só que nesse caso aqui eu fiz um pouco diferente. Eu controlei a temperatura, não da garrafinha, mas da parte externa do fermentador, do ar da geladeira. É diferente. A garrafinha, ela tem 3 níveis, né? Você gela o ar, que gela a garrafinha, que pega o sensor na garrafinha, e aí a temperatura da garrafinha está controlada, e isso aqui a gente tenta fazer um parâmetro com o fermentador. Aqui é diferente, aqui eu estou controlando o ar da geladeira. O sensor estava solto no meio da geladeira. Essa aqui é a temperatura do ar da geladeira, não é a temperatura da garrafinha. E aí, nesse caso, o que acontece? A mesma coisa, a temperatura se eleva, porque o ar da geladeira ele não é suficiente para remover todo o calor que está. Se o ar da geladeira estiver a 20 graus Celsius, não tem a capacidade, enquanto o fermentador está em processo fermentativo, né, em crescimento exponencial, de remover toda a energia que a fermentação gera. E aí a temperatura sobe. Isso aqui é uma rampa bem característica de cerveja belga, chamada de rampa de free rise. Se você quiser saber mais, tem o link abaixo para o curso de cervejas belgas, onde a gente faz esse descontrole aqui de propósito.
olha a diferença interessante aqui. O número de ciclos, a gente está na mesma escala temporal, só que ambos têm 7 dias. Na garrafinha, como a capacidade térmica da garrafinha é maior, a gente tem menos ciclos de refrigeração. Então, isso aqui é mais ou menos 1 hora. Agora aqui a gente tem uns 8 ciclos por hora da geladeira ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Porque a gente está controlando ali, gera calor, o fermentador gera calor e acaba baixando, subindo a temperatura e descendo a temperatura do exterior do fermentador muito rápido. Isso dá uma diferença, a temperatura não sobe tanto, não é tão intensa a subida de temperatura quanto acontece na garrafinha. Aqui era outro caso, outra levedura, levedura belga que fermenta muito rápido, né? É outro caso totalmente à parte aqui, e mesmo assim subiu 4 graus. Se eu tivesse usado a mesma levedura nas mesmas condições, talvez tivesse subido uns 3 graus só. Dá menos descontrole fazer isso, é menos ruim do que colocar dentro da garrafinha. Porque dentro da garrafinha é o pior dos piores dos mundos. Só que dá muitos ciclos. Aqui na minha conta, enquanto está na fermentação ativa, dá mais ou menos 8 ciclos de ligar e desligar por hora. Pelo menos nessa aqui em específico, né? Notem, quando cai o metabolismo, aumenta o espaço dos ciclos, porque aí não está gerando tanto calor, e aí passa 2, 3, 4 ciclos por hora, dependendo da fase que a gente pega aqui. Mas na fase exponencial, 8, 10 ciclos por hora aqui, ó. Então, tem vantagem deixar o controlador, é melhor deixar o controlador fora, por um lado, né, o sensor fora, mas por outro, eu acho que 8 ciclos na geladeira ainda é ok, não é minha área. Eu lembro que eu perguntei isso para as pessoas no Instagram quando eu estava fazendo experimento. Quem era da área falou que 8 ciclos ali ainda está razoavelmente ok. Mas agora eu vou mostrar aqui também o melhor dos mundos, da cerveja da Helles, que inclusive foi exatamente a Helles de aniversário do canal, aquela que a gente fermentou numa temperatura muito baixa, e essa eu controlei nesse mesmo fermentador, dentro do fermentador. Peguei a temperatura do interior do fermentador, um poço térmico, e a partir das informações do interior do fermentador, o controlador controlava a temperatura. E olha que maravilha! Desculpa, tá difícil de ver isso, né? Eu precisava dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Mas isso aqui são diversos dias, são 7 dias na verdade. A temperatura é essa aqui, ó. É isso aqui a variação da temperatura. Esse vermelhinho que vocês estão vendo, que eu estou tentando circular aqui, é a variação de temperatura no interior do fermentador. E isso aqui é a variação de temperatura fora do fermentador. Olha que coisa interessante, inverteu as coisas. Agora fora oscila bastante, mas dentro oscila praticamente nada. Isso aqui ó, tá em 7, mais ou menos 1 grau. De 6.9 a 7.9. Olha que coisa louca. Claro, o metabolismo a 7 graus é muito menor mesmo. A levedura metabolizam mais devagar, vai gerar menos calor. Mas olha como o controle aqui é fino. Olha como a temperatura no exterior oscila de 4, estava numa época bem fria, né? De 4 a 14 graus, então tem uma amplitude de 10 graus de variação fora do fermentador, mas isso é o que é necessário para compensar as variações da geração de calor no interior do fermentador. Ó, conforme a temperatura conforme a fermentação foi passando, olha que interessante aquilo que eu falei para vocês. No começo tem mais ciclos, ó. Aqui era o começo da fermentação. Essa não é a da live em específico, mas é uma das que eu fiz preparando para a live. Então, olha aqui no começo, mais ciclos, porque está gerando calor dentro do fermentador. Olha para o final o que acontece. Menos ciclos, ela gera menos calor. Mesmo a 10 graus, mesmo a 7 graus Celsius, a gente consegue ver esse efeito. Então, super, super estável. Então o que a gente pode fazer? Não usar mais a garrafinha. Não use a garrafinha de forma alguma. É o pior dos mundos. Fora da garrafinha é melhor. Poço térmico é o padrão. Você medir a temperatura dentro do fermentador. Mas sabe, mesmo dentro do fermentador tem diferenças. Se o fermentador for grande, embaixo uma temperatura, no meio é outra, em cima é outra. Tem fermentadores que tem 3 sensores de temperatura para você saber exatamente a temperatura que está no seu fermentador. Isso aí é exagero, não precisa, ainda mais que o fermentador é pequeno. Agora, em fermentador de grandes cervejarias, isso é padrão. Tem seções, inclusive, você pode, inclusive, controlar a temperatura por seções, isso é uma coisa comum. Controlar a temperatura do cone para decantar melhor, né? Isso é algo para macro cervejaria. Agora, não é todo mundo que tem poço térmico. Qual que é o melhor dos mundos para quem não tem poço térmico? É colocar o sensor o mais perto possível do fermentador. É colocar
grudar ele no fermentador, passar uma fita no fermentador. Eu não fiz um experimento disso, né? Eu poderia fazer um igualzinho a esses 3 que a gente fez, só que grudando no fermentador, passando uma fita e até colocando o isolante para fora, para você tentar pegar o máximo de informação possível de dentro. É assim que eu fazia boa parte das cervejas quando eu tinha balde. Então, me diz aí, comenta aqui embaixo, como que você controla as suas temperaturas? Você usa a garrafinha e depois desse vídeo você vai parar de usar a garrafinha? Então é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like aqui, hype o vídeo e até o próximo.